Obesidade é uma escolha. Peraí. Pois é, assim, eu confesso que eu relutei um pouquinho de falar sobre esse vídeo, mas é o assunto, né? Eu gosto desse assunto, eu trabalho, eu me envolvo com esse assunto, eu tenho que falar desse assunto. Aconteceu aí um episódio, um vídeo, onde um treinador fez um debate contra 30 gordos. 30 gordos que não têm conhecimento científico nenhum sobre nada. Esse treinador até trouxe alguns dados científicos aí. Mas reduzir a obesidade, que é uma doença crônica, a um estado de estar gordo, reduzir isso a um aspecto de aparência física, é ignorar toda uma complexidade que existe por trás dessa doença. Eu quero explicar um pouquinho para vocês com relação à fisiopatologia da obesidade. A obesidade envolve alterações genéticas que afetam como o corpo regula a fome, a saciedade, o controle de gasto energético, até mesmo a resistência a hormônios como a leptina, a insulina, a inflamação de baixo grau e até mesmo a nossa microbiota intestinal. Julgar um obeso apenas pelo peso ignora toda essa complexidade que a doença traz com ela. Vamos entender aqui um pouquinho sobre a fisiopatologia. Existem genes que alteram a forma como o nosso organismo armazena gordura. Também alteram a nossa saciedade, a nossa fome, o nosso gasto energético e fazem com que o nosso corpo funcione de forma diferente. Mas ter esses genes não significa que você tem a doença. O que acontece é parecido com outras condições, como por exemplo o caso da hipertensão, a diabetes. Muitas pessoas conseguem controlar essas doenças com uma prática de vida mais saudável, mais ativa, uma alimentação adequada, a prática de exercícios físicos. Mas não quer dizer que os genes não estão lá, eles estão lá, mas a doença ela não se manifestou, porque é necessário que haja gatilhos para que ela se manifeste. Na obesidade, esses gatilhos incluem uma alimentação inadequada, uma alta ingestão calórica, alimentos ultraprocessados, sedentarismo, uso de medicamentos, não tem um controle de sono adequado, e também um estresse crônico. Tudo isso, mais mudanças hormonais, podem levar uma pessoa a desenvolver a obesidade. Se esses fatores ainda estão associados a uma predisposição genética, o corpo perde a capacidade de fazer um balanço energético adequado. E é importante que a gente entenda que a obesidade, ela não tem cura. Assim como a diabetes, a hipertensão, pode acontecer a remissão da doença. É quando a pessoa consegue controlar o seu peso com uma vida mais saudável, mais ativa, controle com o uso de medicação e até mesmo cirurgia. Todo um acompanhamento de profissionais na área ajudam para que a pessoa consiga controlar essa doença e aí entrar na remissão. Mas a predisposição genética, ela continua lá. E se os gatilhos voltarem para a vida da pessoa, ela volta a ter a doença manifestada novamente. É o mesmo raciocínio que a gente tem para hipertensão e diabetes. É importante entender que assim como ninguém escolhe ter hipertensão, ter diabetes, ninguém escolhe também ser obeso. A diferença é que socialmente existe um estigma para reduzir a obesidade a uma questão de aspecto físico, de aparência. E é claro, a responsabilidade individual não deve ser ignorada. A mudança no estilo de vida é essencial para fazer o controle sim da doença. Mas não anula o fato de que a obesidade é uma doença complexa. E aí eu quero esquecer um pouquinho da ciência e falar com você sobre questões sociais. Eu quero citar um exemplo. O José, um exemplo, essa pessoa não existe. O José é um homem, pai de família, assalariado, que cuida de esposa e 3 filhos com um salário mínimo. E isso existe no Brasil. Não sei se o nome dele é José, mas isso existe demais. E essa pessoa, ela precisa levar o alimento para a mesa. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a comida que é minimamente nutritiva, altamente processada e extremamente calórica é mais acessível. É essa comida que vai estar na mesa da família do José. E aqueles 3 filhos vão ser criados se alimentando assim. É culpa de quem? Se aquele filho crescer tendo esse hábito de vida e também levando esse hábito para a família dele, é culpa de quem? Não podemos culpar uma pessoa também pelo hábito social que ela tem. Além da questão financeira, nós temos também a questão de educação. As crianças não são educadas para se alimentarem de forma saudável, porque não há na escola um ensinamento nutricional. É tão necessário e não há.
Olha, vergonhosamente, o conteúdo em questão que tem sido trazido aqui agora e está sendo amplamente falado na internet ignora completamente toda a complexidade que há por trás dessa doença. Não só com relação à ciência, mas também com relação à sociedade, à cultura, ao financeiro e aos hábitos das pessoas. A obesidade não é uma escolha. Claro que é necessário que o obeso sim dê um passo, busque um auxílio e ajuda de profissionais para conseguir vencer essa doença. Mas nós não podemos ignorar que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada como tal.